Ações relativas a obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa. Nós estamos aqui no nosso CPC desenhado, nesse momento, falando do artigo 497 até o 501. E aqui, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. É bastante simples, mas você tem que ter muito claro os passos que eu vou desenhar com você na tela, tá? Vamos lá. A sentença, ela pode resultar aqui, né, em diversas possibilidades. Nós podemos ter uma sentença, que é aquilo que a gente sempre imagina, de pagar a quantia certa. Então tem uma condenação ali para que a parte devedora, né, a parte ré, geralmente, ela pague à parte autora um determinado valor, certo? Beleza. A partir daí nós vamos começar um processo, ou melhor, né, uma fase de cumprimento da sentença. Nós vamos cumprir aquilo que foi fixado em sentença. Só lembrando que a sentença é o momento que você tira o estado de dúvida e você transforma, né, aquilo que era a pretensão da parte autora em certeza por meio do direito, tá? Beleza. É o que acontece tradicionalmente, mas hoje o CPC tem uma preocupação muito grande, que não foi preocupação de outras edições do Código, né? E se bem que o Código anterior tinha essa preocupação depois das reformas pelas quais passou, mas nós não tínhamos, né, historicamente, não temos historicamente, nunca tivemos, melhor dizendo, esse é o verbo, historicamente uma preocupação com sentenças de fazer, não fazer e de entregar coisa. Vamos lá. A sentença pode vir condenando a parte ré para que ela faça lá a pintura da casa, conforme ela havia se comprometido. A sentença pode vir dizendo que ela não pode edificar naquele terreno, ou não pode construir um muro tão alto, de modo que tire a luminosidade do terreno vizinho. É uma obrigação de não fazer, tá? E pode ser uma sentença que vem com uma determinação de entregar coisa. Ó, você deve entregar este controle aqui à pessoa, a quem é de direito, né, no prazo de 5 dias, alguma coisa nesse sentido, certo? Então são coisas que acontecem, né, no dia a dia. E quando nós olhamos, portanto, pessoal, para essa temática aqui, nós vamos buscar o que se denomina de tutela específica, tá? Quando eu falo tutela específica, eu já vou escrever isso na tela. Quando eu falo aqui buscar tutela específica, significa dizer o quê? Buscar o fazer, buscar o não fazer ou buscar entregar o bem. Tá bom? Então são questões específicas e o CPC está preocupado com isso e é isso que nós vamos falar aqui. Então, top. Nós estamos então estudando as decisões ou julgamento das ações relativas a fazer, a não fazer e a entregar. Tá. E agora vem o passo a passo, tá? Quando eu olho para essas ações, né, e veja, eu não estou falando de quantia certa, eu vou buscar sempre o quê? Eu vou buscar sempre a tutela específica. Tá? Então essa é a tua ideia. Tá? E aí o juiz vai agir no sentido de adotar as providências que forem necessárias. Então o Código de Processo Civil fala que o juiz pode aplicar multa para que o cara faça e seja compelido a fazer. O CPC fala, por exemplo, que o juiz pode determinar a remoção do ilícito se o cara não podia fazer alguma coisa e fez, e aí naturalmente a custas de quem, eventualmente, né, da parte que fez quando não poderia ter feito. Então o cara não podia construir o muro, construiu, o juiz manda remover, arranca o muro de lá e o cara vai indenizar. Né? Entregar a coisa, né? Pode ser expedido mandado de busca e apreensão para o oficial de justiça vasculhar o escritório do sujeito, a sua casa, para encontrar o bem que ele deveria ter entregue lá e não entregou. Certo? Então vai buscar a tutela específica. Perfeito? Tá. Lembrando que se não for possível essa tutela específica, aí você vai buscar o quê? Aquilo que se fala em resultado prático equivalente. Tá. E aqui vale a pena você pensar. Se eu tenho uma condenação para que você pinte a minha casa e você não vem pintar, eu posso pedir uma conversão do valor que eu gastaria para pintar, que eu paguei a você, dos prejuízos que eu tive, converter em perdas e danos.
Mas eu posso também pedir ao juiz que mande um outro pintor e esse outro cara faça e quem vai pagá-lo, né, vai ser a parte devedora. Tá? Então, pode ser também uma das formas, tá? Veja só. Então, primeiro e todo o foco é a tutela específica, tá, pessoal? E aí nós teremos, para fins desta tutela específica, né, uma ação, né, uma ação aqui, no sentido de que você busque, né, impor os meios, né, ou seja, a adoção das providências necessárias. Então, tutela específica com a adoção das providências necessárias. A adoção das providências necessárias, tá? Então, como eu te falei, multa, mandado de busca e apreensão, medidas que podem ser adotadas, tá? Beleza. Aí, se você não conseguir obter isso, você vai converter para perdas e danos. Veja, o foco do CPC, pessoal, é isso aqui. É estabelecer esse step de 3 graus, de 3 degraus. Busca a tutela específica, faz o esforço que for, se não der certo, você vai converter em perdas e danos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no CPC anterior, o foco era conversão em perdas e danos. Tinha que entregar o bem, não entrega. Sabe quanto vale esse bem? Fale tanto. Então, beleza, cobra-se tanto e morreu. Você tornava muito prático isso e, claro, quando eu estou falando de um controle, vá lá. Mas pensa se é um bem que tem um valor sentimental. Eu não quero um outro livro, eu quero aquele livro. Eu não quero um outro aparelho celular, eu quero aquele aparelho celular. Isso acontece, você tem apego às coisas, duvido que não tenha, eu tenho em relação às minhas. Então você deve possibilitar buscar aquilo que nós vamos chamar de tutela, né, específica. Tá bom? Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Tem uma regrinha só, né? Porque, vamos lá, para eu poder encerrar, tá? Quando nós falamos aqui sobre entregar bens, tá? Pode ser que nós tenhamos, né, a determinação do bem pelo gênero, por exemplo, pela quantidade, a critério da parte autora, da credora ou da parte devedora. Por exemplo, pode ser até decorrente de um pedido alternativo, acho que fica muito claro eu falar disso. Vamos supor que você deve me entregar ou, né, esta água ou esse controle. E você, devedor, escolhe como entregar. Então, você, na hora que for intimado para fazer, você entrega a água ou o controle. Agora, pode ser que nós tenhamos uma situação em que, na verdade, eu posso determinar o que eu quero. Então, eu vou fazer o meu pedido em juízo, vou informar isso na petição inicial, dizendo, olha, não obstante ele possa me entregar os dois, eu quero que ele me entregue água. Certo? Então, se for o credor, ele vai especificar isso no seu pedido, e se for o réu, quando ele for intimado, ele vai especificar qual ele vai cumprir. Beleza? Por fim, diferentemente do que acontece nas decisões que determinam um cumprimento de pagar quantia certa, então pague 5 mil ao réu, ao autor, né? Eu não preciso de intimação aqui para dar sequência ao cumprimento. Então, quando sai a sentença, e aí você pode pensar comigo, sai a sentença, antes exposto, julgo procedente a ação para determinar que a parte devedora faça a pintura na casa do Ricardo Torques dentro do prazo de 10 dias sob pena de mandado de busca e pena de multa coercitiva. Entendeu? O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Você vai ter aqui direto a obrigação de fazer. E aí saiu a sentença, ela já tem todo o comando eficacial, vamos aguardar os 15 dias, senão a multa vai começar a correr. Nada de não fazer a mesma coisa, não construa o muro. Então vem a determinação para não construir o muro quando? A partir de agora. Certo? Entregue o bem no prazo de 5 dias, sob pena de multa, ou mandado de busca e apreensão. Porque vamos lá, quando sai a condenação para pagar, o juiz não diz assim, antes exposto, julgo procedente a ação para condenar o réu ao pagamento de 5 mil reais em favor da parte autora, dentro do prazo de 15 dias. Não, ele termina antes do dentro do prazo de 15 dias. Antes exposto, julgo procedente a ação para condenar o réu ao pagamento da parte autora e ponto. Vai caber à parte autora, que é a credora,
né, intimar, requerer ao juiz para que seja intimada a parte real ao cumprimento, porque a parte autora tem essa possibilidade. Isso se dá lá no cumprimento para pagar a quantia certa, ou seja, haverá um requerimento. Aqui não tem necessidade de requerimento, por quê? Porque em obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, o comando eficacial da sentença já contém o próprio cumprimento. Tá bom? Beleza? E é só isso que eu quero que você decore e saiba para a sua prova sobre esse tema. Muitíssimo obrigado.